No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é a imigração sírio-libanesa no Brasil. Olá, muito obrigado a você que nos acompanha sempre pelo canal Tubino Entrevista. Bem-vindo a você que está conhecendo o nosso canal agora. E o nosso muito obrigado a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária que nos permite chegar quinzenalmente até vocês com assuntos relevantes e importantes para o nosso autoconhecimento e nossa evolução. Esse ano comemoramos os 148 anos das primeiras famílias sírio-libanesas chegadas ao Brasil. Então nós vamos tratar hoje com diversas entrevistas sobre os detalhes dessa saga que trouxe tanta riqueza para a nossa cultura e um legado cultural tão grande para o nosso povo brasileiro. Vamos às entrevistas. Meu nome é Heloísa Abreu de Bijulien. Eu sou historiadora, formada pela Universidade de São Paulo e sou de família metade síria. Minha família veio de Homs. Meu outro lado da família é de também imigrantes italianos e portugueses. A minha família que veio da Síria, nós não temos ideia necessariamente das datas em que eles vieram. A documentação é muito difícil de ser encontrada, a documentação foi perdida e a gente tem algumas ideias. Então, provavelmente eles devem ter chegado por aqui numa segunda leva da imigração, no início dos anos, talvez 1905, 6, 7. É difícil precisar. E eles foram chegando em levas até mais ou menos 1932. A gente sabe que a situação era muito complicada por conta do protetorado francês. Eu ouvia algumas histórias da minha avó, dos soldados passando na porta da casa, deles terem que descer até o porão da casa, vendo as botas dos soldados. Eles eram cristãos ortodoxos, então provavelmente eles devem ter tido vários problemas ligados à religião e provavelmente também problemas financeiros. Durante o final do século XIX e início do século XX, quando ocorreu o maior fluxo migratório de sírios libaneses para o Brasil, a região onde eles viviam estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Esse império teve origem no século XI, quando tribos turcas se fixaram na Anatólia, que hoje é parte da Turquia. Essas tribos ajudaram a difundir a religião muçulmana nas terras dessa região, que até então estavam sob o domínio do Império Bizantino. A queda de Constantinopla em 1453, que eu conto nesse outro vídeo, fortaleceu o domínio dos otomanos. Eles então passaram a conquistar todos os territórios bizantinos, como a Síria, que foi invadida em 1516 e passou a ser dominada pelos turcos por 4 séculos. Na época, o Líbano, a Palestina e a Jordânia eram todos considerados parte da Síria. Há registros de pessoas originárias do Oriente Médio vindas para o Brasil desde os tempos coloniais e mesmo durante o Império, de vez em quando alguém da Síria ou do Líbano se instalava por aqui. Mas a imigração sírio-libanesa começou mesmo a partir de 1876, quando o imperador Dom Pedro II realizou sua segunda viagem ao exterior. O Dom Pedro gostava muito de assuntos relacionados ao Oriente Médio e chegou a participar de um congresso de orientalistas na Rússia durante essa viagem.
Da Rússia, ele partiu para Constantinopla, atual Istambul. Dali pegou um barco para Beirute, capital do Líbano, aonde chegou em 14 de novembro de 1876. Dom Pedro também visitou Damasco, na Síria, antes de seguir viagem para a Palestina, e ficou muito impressionado pela história e cultura da região. Só que a viagem causou algo ainda mais importante por dois motivos. Primeiro, a presença de Dom Pedro virou manchete em todos os jornais, tanto na Síria quanto no Líbano. Por causa disso, o Brasil, um país exótico e até então muito distante para eles, acabou se tornando mais familiar, encorajando assim a imigração. E aí se juntou então a fome com a vontade de comer. Embora sejam regiões com uma civilização muito antiga, onde surgiu, por exemplo, o primeiro ancestral do nosso alfabeto, a Síria e o Líbano, na época, estavam sofrendo uma decadência econômica muito intensa, agravada pelos impostos altos e pelo solo pobre e pouco produtivo para a agricultura. Assim, emigrar para outros países acabava sendo a melhor chance de melhorar de vida, inclusive para a família que ficava para trás, já que as pessoas que iam embora nunca deixavam de ajudar financeiramente os parentes que haviam ficado. Por outro lado, o Brasil estava em pleno crescimento econômico e precisava muito de imigrantes. Isso encorajou a imigração síria e libanesa para cá. Nesse período, como eu falei lá no começo do vídeo, tanto o Líbano quanto a Síria eram parte do Império Otomano, atual Turquia. Então, esses primeiros imigrantes chegavam aqui com o passaporte desse país. E como não dava para diferenciar pelos documentos quem era turco e quem era árabe, todos acabavam sendo chamados de turcos. É por isso que no Brasil, turco virou sinônimo de árabe, embora sejam povos de origem e línguas e costumes diferentes. Essa dominação turca acabou sendo outro motivo para encorajar as pessoas a vir para o Brasil, especialmente no Líbano. Isso porque a religião oficial do Império Otomano era o islamismo, mas mais da metade da população libanesa era cristã, principalmente da denominação maronita, que é uma igreja independente subordinada à Igreja Católica. Esses cristãos maronitas eram tratados pior que os muçulmanos. Por exemplo, pagavam mais impostos e tinham menos oportunidades econômicas. Dom Pedro II soube dessa questão religiosa durante a sua visita à região e deixou isso registrado no seu diário. Ele escreveu assim: enterraram perto os ossos dos cristãos assassinados em 1860. Fala em 4 a 600 pessoas. E ainda agora passam alguns à noite assustados e temem que a vitória dos sérvios sobre os turcos seja motivo para outra matança. Até querem imigrar para o Brasil, segundo ouvi. No começo, a imigração aconteceu muito aos poucos, tanto que até 1891 só 156 sírios libaneses tinham entrado no Brasil. Nessa época, o principal destino deles eram os Estados Unidos, que tinham regras muito mais estritas para a entrada de estrangeiros. Com isso, elas acabavam escolhendo uma alternativa como o Brasil ou a Argentina. Na verdade, muitos agentes se aproveitavam disso para enganar os que queriam emigrar. Eles anunciavam que estavam levando pessoas para a América e deixavam que elas acreditassem que era para os Estados Unidos. Quando chegavam a Santos ou a Buenos Aires, elas descobriam que, na verdade, era América sim, mas a do Sul, bem longe do lugar para onde eles achavam que estavam indo. Conforme os primeiros sírios e libaneses se instalavam aqui e começavam a mandar notícias e dinheiro para a família, esse caminho de imigração foi se tornando cada vez mais frequente. De 156 em 1891, o número de imigrantes dessa origem tinha subido para 5.400 em 1900 e 50 mil pessoas em 1920.
A maioria dessas pessoas vinham de áreas rurais, mas eles não iam trabalhar em fazendas. Eles iam para as cidades e se dedicavam a uma área em especial, o comércio. E não qualquer comércio. A grande maioria virava mascate. A tal ponto que em muitos lugares do Brasil, os turcos, entre aspas, acabavam se tornando sinônimo dessa profissão. E o que era um mascate? Mascate era um mercador que ia vender seus produtos de casa em casa, de uma cidade para outra. Eles também eram conhecidos como caixeiros viajantes, porque levavam tudo numa caixa cheia de gavetinhas, que era carregada nas costas, e quando cheia, podia chegar a pesar 80 quilos. Dentro dessa caixa, o mascate podia levar todo tipo de coisa para vender: agulhas, linhas, botões, tecidos, sabonetes, perfumes, facas, pentes, grampos de cabelo, tudo que você pode imaginar. Para quem morava longe dos grandes centros urbanos, esses vendedores eram muitas vezes a única possibilidade de conseguir produtos que não estavam disponíveis no comércio local. Até porque muitas localidades não tinham nenhum comércio permanente. Os árabes não eram os pioneiros nem os únicos a fazer esse tipo de trabalho. A existência dos mascates data do tempo da colônia e havia judeus, italianos e portugueses trabalhando dessa forma também. A grande diferença é que a maior parte da comunidade árabe estava envolvida de alguma forma, seja trabalhando como mascate, seja fornecendo para eles. Isso porque, como eu já disse, os sírios libaneses mantinham comunicação frequente com os familiares que ficavam no seu país. Então, quando uma pessoa decidia emigrar para o Brasil, geralmente já tinha o contato de um parente ou amigo, ou então, pelo menos, conhecia as histórias de gente da mesma aldeia que tinha vindo para cá. E como os pioneiros trabalhavam com esse tipo de comércio, quem estava chegando tendia a ir na mesma direção. Se alguém chegasse, por exemplo, ao Porto de Santos sem conhecer ninguém, podia se hospedar no Hotel Bela Vista, propriedade de dois árabes chamados Salamá e Zaitum, que os brasileiros chamavam carinhosamente de salame e azeitona. Os dois conheciam todo mundo e podiam indicar pessoas com quem falar para começar nos negócios. Assim, mesmo quem chegava sem nem falar a língua do novo país, muito menos conhecer os trajetos e os fregueses, ganhava um ponto de partida para começar a trabalhar. A ajuda vinha de outros sírios libaneses já estabelecidos como comerciantes atacadistas em grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Um exemplo em São Paulo, pelo menos, é a família Jafé, originária das montanhas do Líbano. Eles tiveram uma trajetória bem típica para esses imigrantes, nem de longe tão pobres quanto a maioria dos que chegavam aqui. O primeiro da família a vir para o Brasil foi Benjamin Jafé em 1887 e chegou com carregamento de produtos comprados na escala que ele fez na França, de tecidos, perfumes e camisas. E aqui ele começou a vender esses produtos como mascate. Em 3 anos, Benjamin tinha ganho dinheiro suficiente para abrir uma lojinha na rua 25 de Março, em São Paulo, e mandou um recado aos 4 irmãos para eles virem também. O irmão mais velho, Nami Jafé, trabalhava como professor no Líbano, mas acabou assumindo o papel de líder dos negócios da família e também da comunidade libanesa em São Paulo. Ele transferiu a loja para um imóvel muito maior, numa rua próxima, a Florencio de Abreu, e ali ele recebia os mascates para fornecer os produtos de que eles precisavam. O prédio tinha até mesmo alojamento para receber os viajantes de fora da cidade. E também tinha uma coisa muito curiosa, um salão para armazenar os produtos que eles recebiam como pagamento. É que na maioria das cidades do interior, muitas vezes as pessoas que compravam do mascate não tinham dinheiro vivo. Então, eles pagavam com o que tivesse disponível, que podia ser café, fumo, milho ou outra coisa qualquer que pudesse ser vendida depois. O mascate, então, ele repassava esses produtos para o atacadista em troca do que precisava. Os atacadistas, eles também ajudavam com outra característica desse tipo de comércio.
Era comum o mascate vender a crédito, ou seja, ele dava o produto agora e só recebia o dinheiro na próxima visita. Só que essa visita podia demorar meses ou até um ano, dependendo da rota da viagem. E o caixeiro viajante precisava desse valor para refazer o seu estoque. Ele só conseguia fazer isso porque também tinha crédito junto ao atacadista. E esse crédito era inteiramente baseado em relações de confiança, porque os imigrantes chegavam aqui sem propriedade alguma, sem conta em banco e sem referências de trabalho. Antes de fazer a primeira venda, os comerciantes sírios libaneses conversavam longamente com o novo mascate e buscavam saber de onde eles vinham, a qual família pertenciam e como elas se relacionavam com as famílias que os comerciantes conheciam nessas regiões. Isso porque o Síria e o Líbano são países relativamente pequenos com famílias muito grandes que se entrelaçavam. Então todo mundo conhecia alguém que conhece alguém que é um primo de terceiro grau da pessoa. E numa cultura como essa, pouca gente vai querer manchar o nome da sua família sendo desonesto. Assim, muitos dos negócios aconteciam de maneira completamente informal, o que tornava a contabilidade dos negócios uma loucura. Isso quando existia alguma contabilidade. E também fazia com que os sírios libaneses desconfiassem dos bancos. Quando precisavam enviar valores de volta para a terra natal, eles normalmente faziam isso por intermédio de outros membros da comunidade que mantinham negócios no Oriente Médio e que cobravam só uma pequena taxa para fazer essas remessas. E de onde vinham esses produtos que eles revendiam? No começo, atacadistas como o Nami Jafé iam todos os meses para o Rio de Janeiro comprar os produtos. Para isso, eles tinham que lidar com fabricantes que muitas vezes desconfiavam dos turcos, dos chamados turcos, que não eram turcos como a gente já sabe. Para se ter uma ideia, essas fábricas chegaram a boicotar a loja dos Jafés. Então, ele resolveu começar a importar de países como Inglaterra, França e Alemanha. Em 1906, a família fundou no bairro do Ipiranga, em São Paulo, a tecelagem Ipiranga, que chegou a ser uma das maiores tecelagens do Brasil. Os Jafés mais tarde se mudaram para palacetes que eles construíram nesse bairro. Alguns ainda nós conseguimos ver estão de pé, alguns são até usados para festas. Esse empreendedorismo acabou se tornando uma marca registrada da comunidade árabe no Brasil. Muitos mascates reuniam suas economias e mais tarde abriam uma pequena fábrica de rendas ou de fitas ou uma lojinha de varejo, geralmente nas mesmas regiões onde já havia outros membros da comunidade, onde eles já estavam atuando. Então, assim, em volta da 25 de março, Florencio de Abreu, em São Paulo, era mais fácil ouvir árabe do que português na década, por exemplo, de 1920. Já no Rio de Janeiro, eles se concentravam numa região próxima ao Campo de Santana, especialmente na Rua da Alfândega. Os paulistanos e cariocas já devem ter identificado que regiões são essas. Hoje, elas estão entre as maiores áreas de comércio popular dessas cidades e provavelmente do Brasil. Ambas começaram como lugares onde as pessoas iam comprar tecido por atacado, armarinho e miudezas em geral, nessas lojas criadas pelos árabes, e aos poucos se estenderam para a venda de todo tipo de quinquilharia, de miçanga e parafuso à fantasia de carnaval e eletrônicos. No Rio de Janeiro, os comerciantes dessa região se reuniram em 1962 numa associação chamada Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. Daí vem o nome pelo qual é popularmente conhecido, o Saara. O Saara hoje é considerado o maior shopping a céu aberto do mundo, com mais de 1.200 lojas. Os sírios e libaneses trouxeram mais duas influências que se tornaram parte integrante do modo de vida do brasileiro: o hábito de pechinchar, difundido pelos mascates, e a comida. Hoje não existe uma lanchonete que não sirva quibes e esfirras, e você pode agradecer ao libanês chamado Nasser Chatila por isso. Conta-se que um dia Chatila saiu percorrendo as ruas de São Paulo
E não com botões e fitas, mas com quibes e esfirras. Ele foi entrando em todos os bares e padarias e oferecendo aqueles salgados de aparência esquisita, bem diferente do que se comia na época. E é claro que todo mundo foi dizendo não para ele. Mas Chatila, como bom comerciante, já estava preparado para isso e insistia para que eles ficassem com um pouquinho como experiência, que no outro dia ele passava de novo. Se o comerciante vendesse, ele vinha pegar o dinheiro. Se não vendesse, ele levava todo o produto embora. O resultado foi que vendeu. O quibe e a esfirra foram um sucesso e hoje fazem parte do hábito alimentar dos brasileiros. Com a independência do Líbano e da Síria nos anos 1940, a imigração sírio-libanesa para o Brasil praticamente diminuiu muito, quase acabou. Ela só voltou a crescer muito mais tarde, quando chegaram aqui ondas de refugiados de guerras civis nesses dois países. O Líbano a partir de 75 e da Síria a partir de 2011. A diferença principal é que a leva de imigrantes do final do século XIX e início do século XX era de maioria cristã e os atuais são refugiados, em geral muçulmanos, fugindo dos conflitos. Segundo o Itamaraty, existem cerca de 10 milhões de brasileiros descendentes dessas duas nacionalidades, quase metade delas no estado de São Paulo. A população de origem libanesa, por exemplo, é maior que a população inteira do Líbano atualmente. Uma característica dessas comunidades é investir muito na educação dos filhos. Segundo um estudo norte-americano, a proporção de sírios libaneses com teses de doutorado é uma das mais altas do país. Há muita gente conhecida entre esses libaneses brasileiros e sírios brasileiros, por exemplo, nas artes. Atores como Armando Bogos e Antônio Tabet, músicos como Fagner e Almir Sater, escritores como Radwan Nassar são todos de ascendência libanesa ou síria. Há também jornalistas como Juca Kfouri, empresários como o Saad, filólogos como Antônio Roais e médicos como Davi Uipe. Mas onde os sírios libaneses se destacaram de maneira desproporcional foi na política. Em 2015, 8% dos parlamentares brasileiros tinham ascendência libanesa, embora essa comunidade fosse menos de 1% da população. A comunidade sírio-libanesa deixou sua marca no Brasil também na filantropia. Por exemplo, um dos hospitais de referência no Brasil é o Hospital Sírio-Libanês. A ideia da construção surgiu em 1921 e partiu de um grupo de amigas imigrantes sírias e libanesas, capitaneadas por Adma Jafé, que buscava uma forma de retribuir o acolhimento que a cidade de São Paulo deu às suas famílias. Devido a muitos contratempos, o hospital só foi inaugurado 44 anos depois, em 1965. Os Jafés também contribuíram com doações de obras de arte para a criação do MASP e com a construção do prédio do Instituto de Física da USP. A comunidade também foi a responsável pela criação de diversos clubes, como o Monte Líbano e o Clube Sírio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar seus comentários, deixar seu joinha aí e divulgar o nosso trabalho para os seus amigos. Muito obrigado. Então, daqui a 15 dias traremos mais um assunto interessante, importante para nosso crescimento pessoal e nossa evolução. Até lá!